Vídeo novo aqui no canal, num ambiente diferente, como vocês podem ver. Eu espero que pelo menos vocês consigam ouvir em condições. Eu peço desculpa se o vento fizer aqui algumas interferências, mas hoje apeteceu-me ir para aqui para o ar livre, apeteceu-me estar aqui no baloiço. E quem é que não se lembra de quando era criança e andava de baloiço? E agora começa o vento, espero que esteja audível na mesma, peço desculpa pelo vento, mas como eu ia dizer, quem é que não se lembra do seu tempo de criança em que andava de baloiço, quem é que não gosta? Ainda hoje, em adultos que estamos, eu pelo menos gosto, hein? Estão a ver aqui, nada melhor do que um baloiço. Estamos aqui ao ar livre, o tempo está a ficar um bocadinho fresquinho, mas hoje resolvi fazer aqui um vídeo diferente no canal, aqui num outro ambiente. Espero que vocês gostem e hoje eu vou trazer uma coisa que eu gosto muito também e que sei que também muitos de vocês gostam e eu estava ansioso por este vídeo porque, e penso que esteja correto, esta é uma continuação àquela série que o Cellbit tem vindo a trazer do celular, aquela série com bastante suspense, bastante assustadora em algumas partes e penso que hoje vamos ter aqui, não sei se o final, mas pelo menos mais desvendar de algumas das coisas daquela história. O vídeo que o Cellbit nos vai trazer aqui hoje é descobrindo a traição do celular. Vamos então dar início aqui ao nosso vídeo neste ambiente espetacular. O sol está aí, apesar de um bocadinho de vento. Peço desculpa mais uma vez pelo som, mas depois vocês dizem-me no final, nos comentários, se vocês gostaram deste tipo de vídeos também aqui num ambiente diferente. Eu depois posso trazer vídeos em outros locais também diferentes, se vocês gostarem, se vocês apoiarem. Mas vamos ao que interessa, vamos passar ao vídeo do Cellbit, que eu estou aqui em pulgas no vídeo anterior, como vocês sabem, quem viu. Até me arrepio em algumas partes, vamos ver se este aqui também nos faz o mesmo efeito. Vamos a isso! E roda o vídeo! Você tá ouvindo isso? Esse som de morte, de pessoas desaparecendo, demônios dentro do celular? Simulacra 3, bem-vindos de volta a essa série maravilhosa. Simulacra 3. Que cada dia faz menos sentido o que tá acontecendo nesse celular, pelo amor de Deus! Você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Vamos relembrar as cores. Que é o ex-namorado que traiu ela e ela brigou com ele, mas ele claramente não estava satisfeito com a situação. Alguém mandou mensagem pra Ana no Tinder. Era um cara chamado Taylor. Foi aí que o Greg finalmente disse que ele ia na casa da Ana verificar se estava tudo bem, se ela estava lá. Ok, ele começa a mexer no computador. Meu Deus do céu, o que é isso? Apagando todos os dados em 120 segundos. Eu começo a receber notificações de um cara. Isto é para vocês se relembrarem, quem não viu o outro episódio eu vou a ver. A foto da Ana tá me olhando, ela não tava me olhando antes, o que tá acontecendo? Ok, depois de receber mensagens do capeta e o celular bugar completamente, aparentemente ele voltou ao normal e a Ana tá me olhando no fundo do áudio. Como assim ela tá me olhando? A foto dela antes era assim, e aí depois disso tudo acontecer, ela ficou assim. A princípio eu tava tentando raciocinar e achar uma lógica de quem tinha sequestrado ela, mas pelo jeito nada é o que parece. Então talvez eu esteja olhando essas coisas de uma perspectiva um pouco errada. Mas ao menos uma coisa eu tenho certeza. Tem algo errado com esse celular. Definitivamente tem algo errado com esse celular. Esse celular tem algum papel importante pro que tá acontecendo. Ele não tá assim à toa. Não existe um celular que fique assim magicamente. Ah, eu fui sequestrado e por coincidência meu celular agora está possuído pelo demônio. Tem algo aqui. A coisa mais óbvia a se pensar, obviamente, é tem algum vírus nesse celular. Alguém instalou algum tipo de vírus nele. Alguém tá a hackear o celular. Aconteceu, será que é alguém que tá monitorando o que eu tô fazendo? O celular ficava fazendo perguntinhas e piadinhas sobre alguém tá olhando tudo que eu faço e sobre ter cabeças flutuantes me cheirando. Será que a pessoa que pegou a Ana colocou um vírus no celular e deixou na porta da minha casa justamente pra brincar comigo? Será que é algum tipo de psicopata brincando como se ele estivesse orquestrando todo um mistério justamente pra eu ficar paranoico com esse celular? Enfim, vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. Simulacra. O celular de novo. Além da foto de fundo ter mudado, aparentemente não mudou mais nada. Eu dei uma olhada nos arquivos e tá tudo como tava antes. Eu fui na conversa do Greg e aparentemente ele tava super desesperado tentando falar comigo. E eu não sei se ele tava fingindo, porque talvez ele mesmo mandou apagar os dados do celular e tava só fingindo. Aí, você tá aí ainda? Só pra confirmar que eu não tinha mais acesso à conversa. E aí eu falei, oi, tô aqui, tô de volta. Só que logo depois disso o Greg fez um negócio que me pegou de surpresa. Ele falou, eu encontrei algo no computador da Ana. Eu falei, o quê? E ele falou, aparentemente ela fez um backup do celular dela. Aí ele me mandou os arquivos de volta pro meu celular. Então peraí, se ele fosse a pessoa responsável por deletar os arquivos, ele não ia me enviar mais arquivos ainda depois disso. Não faz sentido. Mas como é que ele tinha os arquivos? E aí ele me falou que tinha uma parte de backup dos arquivos na casa dela, que foi os arquivos que ele me enviou, e tinha outra parte no escritório.
escritório dela. Ok, ele me enviou os arquivos, eu recebi ele, sincronizou tudo certinho, e agora eu tenho mais um monte de coisa da Ana pra ver. Ok, vamos lá. Esses arquivos que ele me mandou era principalmente um monte de conversa e e-mail, então eu decidi começar nos e-mails. A princípio não parecia ter nada muito importante nos e-mails, tinha algumas mensagens aleatórias do trabalho dela, tinha umas compras que ela fez, mas aí eu vi que o Murphy tinha mandado uma mensagem pra ela. E o Murphy é aquele colega de trabalho que a gente viu no primeiro episódio, que ficava dando em cima e assediando ela. Eu não vi o primeiro episódio. Que ficava chamando ela de gostosa, que ficava dizendo que ela tinha que usar vestido curto e não sei o que. E descorrompendo o e-mail dele, era ele falando que ele queria dar um vestido curto pra ela, e era pra ela falar as medidas do corpo dela pra ele comprar um vestido perfeito pra ela. Ok, esse cara é bem estranho e aparentemente ela não respondeu o e-mail. E o último e-mail era um e-mail muito bizarro, que era uma propaganda de seguro pra quando você for sequestrado. Que? Era basicamente um e-mail inteiro vendendo um serviço pra quando você for sequestrado, você pode pagar essa empresa e eles pagam o seu sequestro. Não, beleza, tá beleza, super normal. Ok, hora de ir pra onde interessa. As conversas novas que a gente tem. Nesses arquivos que o Greg mandou pra gente, uma das conversas que restaurou o histórico foi do próprio Greg. E essa conversa é bem interessante. Até agora o que a gente tinha é que eles tinham brigado em algum momento e a partir do dia 1º de agosto eles não tinham conversado mais. Mas no dia 27 de julho, aparentemente eles estavam conversando de boa. E a Ana claramente estava bem insegura do relacionamento dela com o Greg, perguntando coisas como: você tá entediada comigo? Eu sou entediante? E falando que ele tava estranho quando eles saíam juntos, que ele não queria dançar, não queria fazer nada com ela. E no dia 1º de agosto foi quando chegou o grande dia que a gente queria tanto. Aparentemente eles estavam discutindo na vida real e a Ana saiu de casa e o Greg foi falar com ela e eles estavam brigando já e ele queria entender por que ela tava tão brava. E foi aí que ela mandou a foto que explica tudo. Descorrompendo a foto, é basicamente uma foto dela segurando o celular do Greg e no celular do Greg tinha uma foto de um bilhetinho que uma menina tinha deixado pra ele. Uma menina chamada Yolanda. E esse bilhete tinha basicamente o nome dela, beijinhos e o número dela. Ok, a princípio a Ana tava errada de ir mexer no celular do namorado dela escondido, mas depois de um pouco de briga, o Greg assumiu que saiu algumas vezes com a Yolanda. Ok, tecnicamente não tem nenhuma prova de que eles ficaram, até que a Ana mandou outra foto que mostrava que a Yolanda tinha mandado um teste de gravidez pro Greg, mostrando: eu não estou grávida, ainda bem. Por que ela teria mandado um teste de gravidez dizendo ainda bem que eu não tô grávida? Né? Pro Greg. Não precisa ser um gênio pra... Ok, eles transaram sem camisinha e estavam preocupados que ela tinha engravidado. Então toda a briga da Ana e do Greg tá solucionada. Ela viu essas fotos no celular dele, mostrou pra ele e eles tretaram. Ele tentou se defender que ela não devia mexer nas coisas dele, que foi o que ele disse no primeiro episódio, e a Ana descobriu que o namorado dela tava traindo ele e quase engravidou outra menina. E a partir daí a Ana parou de responder ele, eles terminaram e ela baixou o Tinder e começou a procurar outros caras. Ok, faz sentido. Basicamente era isso que tinha pra ver de novo do histórico do Greg. Agora tem mais histórico de conversa com a Ashley. Lendo a conversa das duas, é o que você esperaria de duas melhores amigas quando uma terminou. Era a Ana reclamando e falando do Greg, falando que não acreditava que ela tinha sido traída, e elas estavam conversando bastante. E a Ana aparentemente não queria sair de casa, não queria fazer muitas coisas. E uma coisa que eu achei estranha é que numa noite aleatória, a Ashley aparentemente ficou bêbada começou a dar em cima da Ana, falando coisas do tipo: por que você não sai comigo? Você devia ter um encontro comigo. E a Ana ficou claramente um pouco desconfortável. E depois disso, a Ashley mandou um áudio pedindo desculpa. I just read my text. I'm so sorry. Ok, a conversa das duas aparentemente não tem nada além disso. E agora a gente chega num ponto que a gente não tinha tocado muito ainda: o histórico do Tinder dela. Antes de receber esses arquivos, ela não tinha praticamente histórico com ninguém. Todos os caras do Tinder que ela tinha conversado, aparentemente nenhum deles tinha dado alguma coisa. Eu li todas as conversas e nenhum dos caras que ela conversou pareciam ser importantes. Todos eles eram meio babacas e ela tinha ignorado ou não conversado muito. Mas a gente tinha um histórico inteiro do Taylor. E o Taylor é o cara do Tinder que a gente tava conversando esse tempo todo. No primeiro episódio a gente tinha estranhado que o Taylor falou que conhecia a Ana e não tinha histórico nenhum. Agora a gente tem o histórico dele. A conversa dos dois começa com Titanic. Aí a Ana manda: o quê? Aí ele fala: é o que eu uso pra quebrar o gelo. Nossa, uma piadinha. Mandou bem, o cara é rápido, o cara é certeiro demais. Então com certeza essa foi a primeira conversa que eles tiveram, porque ninguém quebra o gelo. Essa é boa, Titanic. 2 vezes. Então essa foi a primeira mensagem que
eles mandaram e aparentemente não tinha nada demais. O Taylor é um cara engraçadinho, que fica mandando várias piadinhas e cantadas, o que você esperaria de uma pessoa no Tinder. Foi aí que eu vi que dava pra ver o perfil da Ana no Tinder. E o perfil dela, basicamente, ela falava que gostava de piadinhas, gostava de café. E uma coisa que eu reparei que é bem importante é que ela deixou bem claro que ela tava procurando um relacionamento sério no Tinder. Então ela realmente tava tentando achar alguém pra superar o Greg. Inclusive, uma das etiquetas no perfil dela era superando um término. Voltando pra conversa do Taylor, eles ficavam conversando e brincando e tal. E aí o Taylor mandou um vídeo cantando. You're everything that I see, I want your heart, love and emotion. Precisava fazer também isso, né? Vamos lá. Bom, ao menos esse vídeo comprova que o Taylor é realmente o Taylor, é o cara da foto, não é um sequestrador se passando por outra pessoa. Vendo a história de conversa dos dois, aparentemente esse Taylor é um cara bem tranquilo, bem de boa, ao contrário do Greg, que é um cuzão. Até agora chato tudo pra caralho. normal, Esse né? Taylor é um cara engraçadinho e maneiro. Ok. E a conversa dos dois termina com o Taylor dando uma cantada nela, pedindo pra ela passar um número que ele não tinha ainda. Eles conversavam só pelo Tinder. Depois de ler a conversa do Taylor, o Greg me mandou uma mensagem perguntando se eu tava escondendo alguma coisa. Eu falei, o que você tá falando, irmão? Ele falou, porque eu tô vendo no computador dela e tá mostrando que ela se encontrou com alguém do Tinder. Eu falei, quê? Ela se encontrou com alguém do Tinder? Mas todas as conversas dela, ela não tinha marcado de se encontrar com ninguém. Literalmente nenhuma conversa do Tinder dela, nenhuma, falava sobre ela se encontrar. Então talvez tenha alguma conversa no backup do trabalho dela que a gente não sabe. O Greg perguntou se eu sabia de alguma coisa disso e eu falei que não, a única pessoa que ela aparentemente tinha conversado mais era o Taylor mesmo. E ele perguntou se eu tinha falado com o Taylor sobre a Ana e eu falei que sim, eu tava perguntando pro Taylor se ele sabia alguma coisa pra ver se ele ajudava na investigação. E aí o Greg ficou muito puto comigo porque eu tava dando informações pra esse Taylor e ele não era confiável. E eu até podia relevar, mas é que ele foi muito babaca. Ele ficava mandando coisas tipo, eu sou o namorado dela, você não tem que fazer nada, cala a boca e obedece o que eu falo, eu que mando aqui. Meu irmão, você não é namorado dela nenhuma, vocês terminaram, ela tava literalmente no Tinder procurando outra pessoa. Fica de boa aí, eu tô tentando achar ela também. Meu Deus, nossa, não precisa ser babaca. O Greg até agora, ele é muito chato, ele só atrapalha a investigação e fica enchendo o saco. Ele não tem informação nenhuma sobre a Ana, ele traiu a mina e quer ficar bravinho comigo. Eu tô tentando achar ela mais que você, velho, você não tá fazendo nada. A única coisa que você foi na casa dela. Mas tudo bem, ele mandou os arquivos. Antes eu suspeitava dele, mas o fato dele ter mandado os arquivos não faz sentido ele ter sequestrado a menina e ter mandado os arquivos, a não ser que ele seja um super gênio que esteja me manipulando, o que eu acho difícil porque ele parece ser bem idiota. Depois de brigar um pouquinho com o Greg, aparece uma notificação. Às vezes aparências iludem. De novo. O que? Era outra selfie dela e ela tava dizendo, hoje vai ser um dia interessante. O que tá acontecendo? Só que dessa vez não tinha só isso. Algumas pessoas responderam o Twitter dela, falando, você tá meio sumida, eu tô preocupado, o que tá acontecendo? E ela respondeu, ela falou, eu tô só ocupada com trabalho, tá tudo bem. Que mentira do c****! Você não tá ocupada com trabalho, você não tá indo no trabalho, sua casa tá toda bagunçada, você sumiu, mulher! Quem que tá respondendo essas pessoas? Quem que tá no perfil dela, além de mim? Claramente tem alguém tentando fingir que ela não foi sequestrada. Por quê? Quem tá fazendo isso? O que essa pessoa quer? Eu fui olhar no reflexo dos olhos dela, porque ela tinha mencionado, olha no reflexo dos meus olhos naquele vídeo. Eu fui ver se tinha alguém forçando ela a tirar selfie, talvez alguma pessoa com uma arma. E não, ela claramente tá tirando a selfie sozinha. A única coisa que faz sentido é que alguém tá forçando ela a fazer isso, pegando fotos antigas, o que a gente não tem como confirmar. Depois dessa foto do Twitter, o Taylor veio me chamar no Tinder de novo e ele falou, eu vi que a Ana postou uma selfie no Twitter. Você não acha que você tá preocupando à toa? Você não acha que você tá pensando demais nisso? Aí eu falei, por isso que você tá solteiro. Eu tinha falado pro Taylor que o Greg tinha ido na casa da Ana, ver se tinha acontecido alguma coisa. E aí o Taylor perguntou o que tinha acontecido. E eu mandei o áudio daquela voz estranha. E aí depois de ver isso, o Taylor começou a suspeitar do Greg também. O que é razoável de suspeitar, até porque eu mesmo tava suspeitando do Greg antes, porque ele tinha traído, ele era meio bravinho. E aí eu decidi perguntar pro Taylor se ele tinha se encontrado com a Ana já. Porque o Greg falou que a Ana tinha encontrado alguém do Tinder. E o Taylor falou que não, eles nunca tinham se encontrado, eles só então a outra pessoa. Tinder, mas ele nunca tinha visto a Ana pessoalmente. Conversando um pouco mais com o Taylor, eu mencionei que o Greg tinha traído a Ana. E aí o Taylor sugeriu conversar com a amante pra ver se o Greg tinha alguma coisa suspeita, pra ver se ele tinha falado alguma coisa com ela. Eu achei uma boa ideia, então eu fui atrás do número daquela menina que ele tinha ligado. Então eu precisava achar o número dessa tal de Yolanda de algum jeito. A gente tem aquela foto do número de telefone dela, que era 0405 no bilhete, mas obviamente 0405 não é o número de telefone. Então a gente precisava achar algum jeito de conversar com essa Yolanda. No primeiro episódio, a Ashley, que é a melhor amiga da Ana, veio zoar essa Yolanda porque ela trabalhava numa loja de roupas. Entrando no site dessa loja de roupas, eu peguei o número da loja e liguei
liguei. Quando eu liguei pra loja, ele pediu pra eu colocar um código de uma das vendedoras. Ou seja, o código da Yolanda nessa isto é o loja código da era vendedora. 0405. Colocando 0405 na loja, eu finalmente peguei o número da Yolanda. Perfeito, vamos falar com essa mina. Como eu tinha ligado pra loja, a Yolanda que mandou mensagem primeiro, falando: ah, olá, bem-vindo à loja Ferris & Kane, como eu posso te ajudar, o que você quer comprar? Aí eu falei: eu não quero comprar nada, na verdade eu sou um policial. Aí ela falou: o quê? E aí eu comecei a fingir que eu era um policial e comecei a questionar ela sobre o Greg, perguntei se ele era violento, o que tinha acontecido de verdade. E aí a Yolanda começou a me explicar que o Greg era uma ridícula, era uma vergonha, ele era todo covarde e ele só ficava se fazendo de machão, mas ele não ia conseguir machucar nenhuma mosca. E aí ele mandou um áudio que o Greg tinha mandado pra ela, meio que terminando depois que a Ana descobriu. I think we should stop seeing each other. Ok, então aparentemente tá confirmado, o Greg é inofensivo, ele só é um babaca mesmo. E depois de conversar com a Yolanda, o Greg do nada chega putaço comigo, perguntando: o que você foi se meter nas minhas coisas? Você não tem que ficar vendo que eu traí minha mina, e daí? Você não tem que se meter nisso. Eu falei: tá bom, nossa, eu só tô vendo as coisas aqui, você mandou as mensagens, eu tô lendo as coisas, não posso fazer nada. Tô só verificando as coisas, beleza. E aí o Greg começou a falar: ah, por que você não tá suspeitando desse Taylor aí? Bom, até agora, na verdade, o Taylor virou nosso maior suspeito, porque ele tá no Tinder e aparentemente a Ana se encontrou com alguém de Tinder. Ficar cada vez mais confuso. Não sabe, não tem muita informação sobre o que tá acontecendo. E aí o Greg falou que tava suspeitando muito do Taylor e mandou um artigo do jornal que dizia que várias pessoas que saíam pra se encontrar no Tinder estavam desaparecendo e que estavam rolando uma onda de crimes no Tinder. E nesse artigo sobre as pessoas desaparecerem no Tinder, tinha uma ferramenta onde você podia colocar o nome da pessoa e ele ia dizer se essa pessoa tinha ficha criminal, se ela tinha feito algum crime ou não. Eu falei: interessante, vamos começar a checar alguns nomes então. Primeiro de todos, eu só coloquei Greg Summers, que era o nome inteiro do Greg, pra ver se tinha alguma coisa, e o Greg tinha ficha limpa, ele nunca tinha feito nenhum crime. Eu coloquei o nome do chefe da Ana, aparentemente nada também, e aí eu coloquei Taylor Pereira, que era o nome completo do Taylor no Tinder, e achou 6 coisas, 6 pessoas chamadas Taylor Pereira. E aí ele pediu a idade e a localização do Taylor. A idade dele era 22, eu já tinha visto no perfil do Tinder dele, mas a localização não tinha em lugar nenhum. Como eu vou saber aonde o Taylor mora? Não tem como perguntar para ele. Aí eu lembrei que ele tinha um perfil no Twitter, e checando o perfil do Twitter do Taylor, os tweets dele tinham o GPS ativado e o GPS estava marcando Springwood. Ok, a gente tem todas as informações que a gente precisa, a gente coloca o nome, sobrenome, idade, localização e vamos ver se ele tem alguma coisa na ficha criminal. E ele tinha. O Taylor, que parecia ser um cara tão maneiro, tão engraçadinho, ele já tinha sido preso por assédio sexual. Vamos parar por aqui, eu sei, tá ficando interessante. Não, vai parar por aqui, não. Mas o Taylor tá... Não para. Muito obrigado por estar assistindo, acompanhando essa série. Muito obrigado a todos vocês. Eu não quero ficar me enrolando aqui. Se você quiser se inscreve. E eu te vejo no próximo episódio. Agora que tava a ficar bom. Tá ficando interessante. Aonde vai parar? Quem pegou essa menina aqui? O que tá acontecendo com o meu celular? Mas não teve nenhum demônio esse episódio. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e infelizmente ainda não foi hoje que percebemos o que estava a acontecer. Este episódio foi mais calminho, não houve assim nenhum susto, foi mais a introduzir algo novo sobre os personagens. Ficámos a saber aqui que o Taylor está a esconder alguma coisa porque tem ficha criminal e ficha criminal por crimes relativamente a assédio sexual, portanto passou a ser o nosso maior suspeito. Não sabemos muito mais, deu para perceber que o Greg pelo menos é um babaca, como eles dizem, e não tem nada de mal contra ele. Enfim, a história adensa-se, não sabemos como é que vai terminar, estamos aqui em pulgas, também é isso que o Cellbit quer-nos prender a atenção para nós ficarmos até ao fim e está a conseguir porque esta história parece altamente um filme do Hitchcock. Eu pelo menos estou preso a esta história até perceber quem é que fez mal ou não, até se calhar não aconteceu nada à Ana, mas quero muito saber realmente o que é que aconteceu e como é que vai terminar esta história. Espero que vocês também estejam em pulgas desse lado, espero que tenham gostado do vídeo 2, não sei se conseguiram ouvir muito bem, provavelmente houve aí alguns barulhos de vento, houve também o meu cão a ladrar, outros cães, o comboio a passar, enfim, sabem que isto é um vídeo ao ar livre, vídeos ao ar livre é sempre diferente. Ainda agora está a passar uma moto, mas foi para tentar fazer aqui algo diferente e o meu cão está ali à frente também a preparar-se para ladrar. Caluda. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez, não sei se gostaram deste tipo de vídeos também aqui um bocadinho diferentes do normal, a apanhar um bocadinho de sol aqui no Baloiço. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabem, deixem o gosto, deixem depois nos comentários o que é que vocês acharam, se foi muito mau ou não, como é que está o som, enfim, a imagem também porque está a bater o sol, mas se vocês gostaram eu posso trazer vídeos em outras situações, em outros locais, enfim, ideias há muitas, digam-me aí nos comentários e até ao próximo vídeo, beijo enorme, tchau!